Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é exemplo como médico, como político, como empreendedor, como pai, como homem de bem. Em 1192 páginas, o historiador Luciano Klein nos entrega uma biografia multifacetada deste singular ser humano de beleza espiritual que foi um dos mais notórios espíritas do século XIX. À venda com edição de acabamento primoroso e rica coletânea de documentos e fotos. Venha se inspirar na obra Bezerra, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Nosso cordial boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre nesse clima de paz e de fraternidade. Estamos iniciando hoje, uma vez mais, o nosso programa Prazer em Conhecê-lo, que é uma realização do Memorial Bezerra de Menezes, com o apoio da Federação Espírita do Estado de Ceará. Esta é a terceira edição do nosso programa, que já teve, entre outros, convidados como Severino Celestino, nosso amigo César Braga Said, e agora nós vamos ter a oportunidade de entabular, mesmo que brevemente, uma conversação fraterna com uma das almas mais amadas, mais queridas do nosso movimento espírita cearense, que é o irmão Marcel Cadidé Mariano, orador conhecido que desde o ano 2000, quando por primeira vez a convite de Bem-vindo a Costa Belo, veio ter conosco para participar de um dos nossos congressos espíritas estaduais. De lá para cá, quase que anualmente, às vezes mais de uma vez por ano, Marcel, que já vestiu, como vocês verão, literalmente a camisa da FEEC, da nossa Federação Espírita do Estado de Ceará, é sempre muito aguardado, uma alma espirituosa, amada, e sempre com essa mensagem de renovação e de esperança para todos nós. Só um esclarecimento, esse programa ele é um pouco diferente daqueles que estamos habitualmente acostumados a assistir em outros canais, através de plataformas digitais, porque aqui nós seguimos uma proposta do Memorial que tem, entre outros objetivos, o de resgatar a memória histórica do nosso movimento espírita nacional e internacional. E assim sendo, esse programa ele visa conhecer um pouco mais a respeito da vida de companheiros como o Marcel, que já há muitos anos tem contribuído à divulgação e à vivência da mensagem que espousamos, o Espiritismo. Então, conhecer um pouco mais da vida de Marcel, para que assim nós possamos ver as dificuldades que todos nós, todas as pessoas que se dispõem como espíritas a trabalhar em prol da causa, encontram dificuldades, mas mesmo assim suplantam os obstáculos do caminho e seguem adiante nesse desiderato. Só um destaque também, gostamos sempre de dar os créditos, esse programa ele foi inspirado num programa de um grande jornalista, já residente do mundo espiritual, Brancato Júnior, que desde a década de 1960 realizava um programa pela extinta Rede Tupi de televisão, intitulada Prazer em Conhecê-lo. Na ocasião em que ele trazia algumas personalidades para que perguntas dirigidas a elas sobre sua vida, sobre sua trajetória, pudessem ser conhecidas do público de uma forma geral. Assim sendo, passemos sem delongas para que possa estar conosco aqui, além do Marcel, a Eugênia, que vai também fazer as perguntas ao nosso Marcel. Convidamos agora a fazerem parte aqui dessa mesa virtual. Marcel, querido, seja bem-vindo. O nosso programa ele é bem objetivo, simples, e vocês quiserem fazer já alguma saudação inicial, fique à vontade. Eu bem-vindo ou bem-vindo da Costa Melo? Essa figura extraordinária que aprendemos ambos a amar. Muito boa tarde, Eugênia, meu amado irmão Luciano Klein,
e amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Estejamos em paz, em harmonia. A nossa profunda gratidão e emoção de estar interagindo no programa, prazer em conhecê-lo, com uma temática e com uma proposta pedagógica inteiramente nova das habituais. Então, que aguardemos em clima de serenidade os minutos que nos separam. Marcel, querido, vou começar com a primeira pergunta. E eu gostaria de conhecer um pouco da vida do Marcel Cadidé Mariano. Quem é esse menino que veio, aliás, no mesmo ano em que eu vim à Terra, da mesma safra, da mesma lavra? Nascemos em 1964. Quem é Marcel Mariano? Como é que ele conheceu o Espiritismo? Como foi a sua trajetória existencial nos seus primeiros anos, até o momento em que teve o ensejo de conhecer a doutrina, que hoje é a razão da sua vida? Numa síntese de memória muito apertada e sob forte emoção de participar desse programa, até onde a memória se me vai e eu posso exumar dos porões da minha própria trajetória descolorida na Terra, recordo-me que desde a mais tenra idade, talvez 4, 5 anos de idade, eu vivi fenômenos mediúnicos dentro de casa que me impossibilitavam de dormir. Eram sensações estranhas em que eu me sentia completamente inchado, como se meus lábios, meus dedos e minhas orelhas ganhassem um tamanho descomunal e desproporcional. Naturalmente, na minha inquietação, eu saía de meu quarto, ia até o quarto de meus pais, batia na porta, e quando minha mãe, já desencarnada, saía, eu dizia a ela que eu estava sentindo algo muito estranho. Era a ocasião em que ela me dirigia até a cozinha e, fazendo uso da sua imensa farmacopeia, minha mãe era uma adepta dos chás, ela fazia qualquer tipo de chá, tipo boldo, alecrim, ou capim-santo, erva cidreira, das muitas ervas que ela tinha plantadas ou já colhidas, ela fazia um chá, eu tomava, e aquilo me asserenava. Hoje compreendo que era uma espécie de placebo. A presença dela, naquele instante, certamente inibia a ação das entidades perturbadoras em torno do meu psiquismo, as afastando. E eu, crente que o chá tinha um efeito terapêutico, o que é verdade, naturalmente ingeria também a enorme confiança de estar ao lado dela como minha grande educadora, minha maior psicóloga na Terra. Aquilo me acalmava, minutos depois a sensação desaparecia. Então isso assinalou bastante, até o dia que eu tive uma queda e fui recolhido a um hospital da minha cidade, norte da Bahia, e dessa queda o médico diagnosticou que eu estava com o princípio de poliomielite, ou paralisia infantil. Segundo o relato de minha irmã, mais velha do que eu e que se lembra dos fatos com maior nitidez, eu recordo vagamente, eis que o médico me atendeu às 11 da noite, Dr. Gui, só lembro desse nome, e esse médico diagnosticou de que o espiroqueta que provoca a paralisia havia atingido a massa cinzenta de meu cérebro. E por isso eu era um menino dicotômico em termos de temperatura. Eu estava absolutamente quente da cintura para cima, como que ardendo em febre, e absolutamente gelado da cintura para baixo. Então, para cima eu era uma brasa e para baixo eu era um picolé. Aquilo era muito curioso. E 11 da noite, meu pai me levou a esse profissional que me atendeu na casa dele. Eu então tomei uma medicação, adormeci e voltei para casa. E no dia seguinte, comecei a reagir em que a parte quente, que era de cima, começou a esquentar a parte de baixo, que era gelada. E poucos dias depois eu me recuperei. Somente 30 anos depois, eu então fiquei sabendo, pelo espírito Marta, que atualmente orienta há 41 anos a minha atividade mediúnica, ela me informou que naquela ocasião eu fui retirado do corpo e em desdobramento levado ao mundo espiritual, onde readquiri o vício,
todo o esplendor de um espírito adulto, mesmo estando mergulhado num corpo de 8 anos de vida. E naquela ocasião me foi dito, mais uma vez, que a paralisia infantil estava na minha programação reencarnatória atual, mas que Joana de Ângeles havia interferido no mundo maior, solicitando de que a dívida, ou pelo menos aquilo que iria resgatar a dívida do passado, fosse retirada, mediante o meu compromisso de dedicação integral à mediunidade. Então eu me encontrava presente quando ela, Joana de Ângeles, me olhou e disse: meu filho, chegou o momento de experimentar o aguilhão da paralisia infantil, que vai lhe marcar de uma maneira parcial ou total, impossibilitando-lhe os movimentos dos membros inferiores. Mas se você se dedicar à mediunidade, nós poderemos sustar o gatilho da problemática física que está na sua programação reencarnatória, e você terá um corpo físico saudável. Naturalmente que Marta olhou para mim e assentiu, me propondo que aceitasse. Eu aceitei a proposta com receio de ser um estorvo, de ser uma pessoa que daria muito trabalho aos meus pais. E, naturalmente, que eles modificaram a estrutura do meu karma, eliminando a problemática no perispírito. E eu tive uma infância e adolescência absolutamente normal. Normal para os padrões de qualquer menino que brinca, que interage com os colegas da rua, mas periodicamente era invadido por estas sensações que me tomavam e que era a mediunidade dando os sinais. Aos 16 anos de idade, eu estive com um grande amigo de Bem-vindo da Costa Melo, aliás, que me apresentou a ele, o professor Carlito Pinto Brito, que era aqui de Salvador, mas nasceu em Cachoeira, professor de psicologia, trabalhou muitos anos no SESI até a sua aposentadoria, e desencarnou completamente cego há cerca de 20 anos atrás. O professor Carlito me falava com muita alegria de Bem-vindo. Os dois foram amigos a vida inteira, e eu conheci o de Bem-vindo através do professor Carlito, com quem morei 2 anos na sua residência, aqui mesmo no bairro do Barbalho. Então, com 16 anos de idade, vivendo em um sítio, eu passava a minha adolescência ali. Quando então, numa noite, às 18 horas, quando o tio Carlito, como eu chamava, fez o culto do evangelho no lar, eu entrei em transe e perdi a consciência. Ele então dialogou com a entidade. Quando eu voltei a mim, ele me conduziu para o quarto, sentou-se comigo na cama e disse: você tem mediunidade, meu filho. Quando você voltar para a sua terra, Juazeiro, procure uma casa espírita, séria, nobre, e dê impulso a essa faculdade mediúnica, educando-a teórica e na prática. E você vai sentir uma outra pessoa. Deu-me de presente o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que me chegou às mãos. E eu li a obra toda em uma viagem de 8 horas de ônibus entre Salvador e o interior da Bahia. Li. E enquanto com 16 anos examinava o livro, eu tive 2 sensações. A primeira é que tudo aquilo para mim era novo. A segunda era que eu já tinha visto aquilo, lido aquilo em algum lugar, mas não saberia precisar onde. Só mais tarde, os espíritos revelaram que eu estive matriculado numa escola do mundo espiritual por 36 anos consecutivos, onde aprendi o uso da mediunidade e travei contato com as obras espíritas no além, já entesourando o conhecimento espírita apenas para que nesta reencarnação eu pudesse recordar de tudo quanto li no mundo espiritual. Daí em diante, aos 16 anos, eu entrei numa casa espírita pela primeira vez, no dia 8 de março de 1981, uma quarta-feira, às 20 horas. E militei nessa casa até os 33 anos de idade, portanto, quase 18 anos nessa instituição. Depois fiz a mudança para Salvador e hoje me encontro integrado nos trabalhos da Federação há 38 anos e no Centro Espírita Caminho da Redenção há 14. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos os internautas que estão aqui conosco. A Mária Araújo, Graça Correia, a Helenilde lá de Barreiras,
todo o pessoal que está aqui no chat, a Áurea, a Aide, enfim, se puderem, coloquem aí a cidade da qual conectam. Exatamente essa é a minha pergunta para você, Marcel. A casa espírita que você frequentou pela primeira vez, é exatamente onde? A cidade, lá na cidade mesmo onde você nasceu e viveu, até mudar-se para Salvador? Fala um pouquinho da sua atividade lá, antes de residir em Salvador. Na década de 1950 do século passado, meu pai, já desencarnado há 8 anos atrás, ele militou em uma casa espírita de Juazeiro, que era chamada Luz e Caridade. Essa casa era mantida por um consertador de relógios, que se chamava João Moreira Rico. E Moreira Rico fazia o grupo espírita dentro de sua própria residência. Na década de 60, Moreira foi tomado por um câncer e tendo Juazeiro sendo muito Juazeira, na época uma cidade pequena e muito precária em hospitais, ele foi buscar auxílio na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Mas ali ele não resistiu à terapia da época, década de 60, e desencarnou. No testamento de Moreira, ele fez 2 pedidos aos trabalhadores, então, de Juazeiro. Primeiro, que transformassem a casa dele, que ele doava em testamento, em um centro espírita, e que não batizassem o centro espírita com o nome de João Moreira Rico. Então, o primeiro pedido dele foi acatado. A casa dele foi doada pelos familiares, porque estava em testamento, e se transformou na sede do Centro Espírita João Moreira Rego, que agora, no mês de dezembro, completou 76 anos de fundação. Mas o segundo foi desacatado, foi desrespeitado o pedido, porque as pessoas da época tiraram o nome Luz e Caridade e colocaram o Centro Espírita João Moreira Rego, propondo um novo estatuto que persiste até os dias de hoje. Então, como o Carlito Brito tinha sido sargento do Exército na cidade de Juazeiro, e como sargento era a patente mais alta, ele coordenou um núcleo do Exército lá, que a gente chamava carinhosamente de tiro de guerra. Aliás, meu colega que está aqui ensina escola militar sabe bem o que é isso. Então, o tiro de guerra era coordenado pelo sargento Brito. Então, foi a época que ele conheceu o Moreira Rego e travou contato com este vulto ímpar do movimento espírita de minha cidade. Então, na cidade de Alagoinhas, onde eu me encontrava com 16 anos, vivendo os estertores de uma mediunidade perturbada, que estava em franco desenvolvimento e expansão, ele me indicou João Moreira Rego. E para esta instituição, no mês de março, como já citei a data e o horário, eu me dirigi. Sendo que naquela noite fui recebido por um rapaz, que ainda hoje está encarnado, meu amigo de tantos anos, Paulo Dourado. E quando Paulinho Dourado, um notável artista plástico, me recebeu na porta do Moreira Rego, eu olhei aquele imenso salão, que cabe mais ou menos 150 pessoas sentadas. Ali era a residência dele, cujas paredes foram derrubadas para dar lugar a uma instituição espírita. Eu olhei aquele imenso salão onde nunca tinha entrado e eu disse a ele, lembro hoje com impressionante precisão, eu disse, ali por trás daquela parede tem 2 sanitários, eu reconheço que ali existe um filtro, e o filtro tem 2 velas, ali existe isso, eu citei alguns aspectos. Disse, como é que você sabe? Você já esteve aqui? Eu digo, nunca estive aqui, mas é como se eu estivesse vendo através da parede, de que eu já estive aqui e vejo o que é que está por trás. E realmente tudo que eu contei se confirmou que era a parte, digamos, do muro da instituição. Passei, então, a frequentar a instituição como frequentador, ia todas as doutrinárias, às sextas-feiras, às 20 horas, e como tenho o hábito de anotar tudo, levava um caderno. Então, todas as palestras proferidas eu anotava. Chegando em casa, eu passava a limpo e mergulhava nos poucos livros que tinha de Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns e o Evangelho, era o que eu tinha disponível à época e podia adquirir, ainda herança de meu pai, da militância que ele teve na década de 50. Porque depois de 1954, 55, eu ainda estava no mundo espiritual, me reencarnei em 64, meu pai abandonou o espiritismo e nunca mais frequentou religião alguma. Tornou-se uma pessoa vivendo de misantropia, né? Porque ele não articulava-se com a própria sociedade, ele preferiu o afastamento da sociedade. E aí eu convivi na casa até o dia de mais ou menos o dia 13 de
novembro de 1981, eu então com 17 anos de idade, estava no colégio terminando o chamado segundo grau, hoje ensino médio, quando então um automóvel em algum lugar fora do colégio bateu num poste. E o poste caiu e apagou a luz do colégio. Todos nós entramos no escuro e o diretor veio nos avisar, Antonílio da França Cardoso, notável diretor da instituição já no além. Ele veio avisar, se dentro de meia hora a luz não voltar, vocês estão dispensados. E meia hora depois a luz não voltou. Eu saí do colégio e, sabendo que era sexta-feira, eu fui para o centro, já que eram 7h40 da noite. Eu então fui para o centro espírita. Ao chegar lá, tinha 150 pessoas sentadas e ninguém na mesa. Como era novembro, era a época de eleições no Brasil para prefeito e vereador, que na época o mandato era de 6 anos, atualmente é de 4. Eu então entrei com minha magrela, para quem não conhece, bicicleta, que era meu veículo da época, encostei perto de uma janela e me dirigi à secretária, ou à mulher que fazia o papel de vendedora na pequena livraria do centro, dona Helenita Xavier. Eu disse, Nitinha, quem é que vai fazer a palestra hoje à noite aqui? É doutor Ademar Gonçalves da Silva, o presidente do centro, e um notável trabalhador espírita, cardiologista, hoje com quase 90 anos de idade, vivendo na cidade do Conde, que é a cidade natal de Manuel Filomeno Batista de Miranda, Manel Miranda. Ele reside lá. Já está aposentado. Então era doutor Ademar naquela noite. Mas naquele ano longínquo, 1981, 42 anos atrás, quase, doutor Ademar era candidato a vereador. E aquele era o último dia de comícios. E eu havia passado por uma rua onde um comício estava montado, o palco, que ainda existia esses comícios, está proibido por lei, e ele estava no palco. Então, eu sabia que ele não viria. Então, quando a companheira me disse que estava aguardando ele, eu disse, ele não virá, porque acaba de passar na rua tal, e ele se encontra em cima do palco para um discurso político. Ele é candidato a vereador, que ele foi eleito realmente. Aí ela disse, meu Deus do céu, então quem vai fazer a palestra hoje? Eu não sei. Eu era um trabalhador da casa, mas de outra área. Ela disse, então, meu filho, vá lá e faça a palestra. Então, no convite dela, eu fui à mesa e seu Vitalino Alves dos Santos, o velhinho sapateiro, já com quase a época, 90 anos de idade, sentado à mesa, me acolheu, fez a prece de abertura e me deu a palavra. Quando me deu a palavra que eu olhei para aquelas 125 pessoas que estavam ali sentadas, eu apaguei a memória. Os espíritos me tomaram durante 1 hora, eu não lembro de nada da palestra. Mas eu me dirigi para o quadro, segundo me confessaram depois, e tomando de um giz no quadro negro de madeira, eu rascunhei uma palestra inteira sobre reencarnação. E durante 1 hora eu falei de assuntos que desconhecia sobre a reencarnação, que eu não tinha aprofundamento à época. Quando voltei do transe, eram 9 horas da noite. O público estava espantado. E eu, sem saber o que estava acontecendo, porque tinha perdido a consciência. Mas o quadro estava cheio de rascunhos técnicos, filosóficos, sobre a palingenesia, tanto o seu processo histórico, quanto o seu processo e mecanismos de funcionamento. Então, eu falei sobre a reencarnação. No dia seguinte, a repercussão foi muito grande, e o presidente passou, então, a me escalar periodicamente para fazer palestra às sextas-feiras. Daí em diante, outra casa, outra casa, outra casa, e algumas foram me convidando, e hoje a vastidão de atendimentos é intensa. Marcel, querido, diariamente nós somos agraciados, pontualmente, no raiar de cada novo dia, uma mensagem. Hoje ela não é mais só sua, ela é nossa benfeitora Marta. Mensagem hoje que praticamente, principalmente aqui no Nordeste, muita gente tem lido logo pela manhã. Você poderia nos falar um pouquinho desse espírito que o acompanha, como você disse, há mais de 40 anos, há 41 anos? Se é que é possível falar um pouco a respeito dela, do seu vínculo com essa amável amiga espiritual. Dá para falar um pouquinho a respeito? Em 1981, quando tive aquela experiência que acabei de narrar às 18 horas, num culto do Evangelho no Lar, na presença do professor Carlito Pinto Brito,
Depois ele me disse que o espírito que me tomou se identificou como Mário Henrique de Luna. E por meu intermédio falou que eu tinha uma atividade e que ele deveria me orientar quando sair, terminasse o transe, para que a partir dali estudasse a doutrina espírita e me consagrasse às tarefas em uma casa espírita na minha cidade, para onde eu retornaria. Então esse nome passou a fazer parte da minha existência, Mário Henrique de Luna. Até que pude examinar o livro Nosso Lar, onde, curiosamente, no capítulo 4, o espírito André Luiz recebe o diagnóstico de que é suicida de uma entidade que tem um nome muito parecido, menos o Mário. Está apenas escrito Henrique de Luna. Aquilo me chamou muito a atenção. De que coincidência esse nome. E somente muitos anos depois ele revelaria ser o mesmo personagem, aquela mesma pessoa que está no livro, e só aparece no capítulo 4 do livro Nosso Lar. Ele não aparece em toda mais a coleção André Luiz. Então eu desenvolvi pela coleção André Luiz uma empatia, uma paixão que se segue até os dias de hoje. E esse espírito direcionou o meu trabalho entre 1981 até 1983. Ele dava comunicações, ele dava orientações, escreveu alguns textos muito curtos que depois pediu para rasgar, dizendo que eram exercícios para liberar a psicografia, que se manifestaria alguns anos depois, mais intensamente. Quando foi em março de 1983, eu me encontrando às 5 horas da manhã para o exercício de psicografia que eu realizava todas as segundas-feiras pela manhã, de 5 às 6, eis que ele se apresenta, Henrique de Luna, com uma mulher, com o cabelo cortado à moda da franjinha, aquele sorriso bem acolhedor e cativante. E ele então me disse: doravante, eu me afasto de você. E esta companheira nossa ficará contigo até a tua desencarnação. Agora ela vai orientar. Sempre que precisar, eu estarei por perto. Mas agora a supervisão é dela. Eu olhei, ela estava na janela, entravam as primeiras notas de sol daquela manhã. Eu olhei para ela, então tinha aí 19 anos de idade, e perguntei timidamente: mas qual é o nome da senhora? Ela disse: chama-me Marta. Ficaremos juntos. Depois eu te revelarei de onde nós nos conhecemos. Ela tomou meu braço e escreveu uma quadrinha. Na segunda-feira seguinte, ela voltou, escreveu uma página, escreveu uma poesia, um conto. Ela foi escrevendo 88 mensagens, que depois ela determinou que eu rasgasse tudo e eu jogasse tudo fora, porque eram exercícios daquele período. E nunca mais a benfeitora Marta nos deixou. Algo recentemente, 12 anos atrás, eu solicitei a uma artista plástica aqui de Salvador que fizesse o retrato falado dela. E essa pessoa que é profissional de odontologia e nas horas vagas se dedica ao grafite, à escrita com o lápis para fazer pequenos desenhos, ela aceitou, Patrícia aceitou o desafio e durante um ano ela fez 31 desenhos e todos os desenhos ela rasgou. Depois ela me ligou e disse: seu Marcel, é muito difícil para mim fazer o desenho de uma pessoa que o senhor diz que já está morta há mais de 200 anos e que eu nunca vi. Como falta 15 dias para eu lhe entregar a encomenda, que é para o aniversário do Ciclo de Leitura André Luiz, onde ela é supervisora e que completa esse ano 20 anos de estudo, é o grupo de estudos mais antigo da Federação Espírita do Estado da Bahia, onde eu supervisiono com outras pessoas 40 almas que estudam a obra de André Luiz em sequência, nós gostaríamos de ter o retrato falado dela. Então, ela tinha 15 dias para me entregar a encomenda e disse: eu já rasguei 31 rascunhos, porque nunca chego ao produto final. Eu estou com medo daqui a 15 dias não poder lhe dar o retrato desta personalidade. Aí o espírito Marta tomou uma atitude, desdobrou Patrícia, apareceu a ela em sonho, com autorização do guia espiritual, e quando ela voltou, logo cedo, ao corpo que despertou, ela trazia um rosto na tela mental. Então Patrícia me contou de que tomou de um lápis, sentou-se e fez o rascunho.
e me mandou esse material que os amigos do CLAU, Ciclo Leitura André Luiz, fizeram uma moldura e me entregaram de presente, se encontrando na sala. Esse é o retrato falado dela que a própria autora aprovou, dizendo que representava 95% do seu rosto. É óbvio que quando eu a conheci, eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho quase 60. Então, nesse período, Marta também se permitiu envelhecer o perispírito para me acompanhar. Então, quando eu tinha 19, eu a conheci como se ela tivesse 35 para 40. Então, hoje ela seria uma mulher de 70 para 80 anos de idade. Mas ela tem o vício da mulher de 60, 65. Os olhos escuros, mas cheios de uma compaixão e de uma ternura infinda para com as misérias humanas. E em abril de 2019, abril, muito antes de começar a pandemia, que começou em dezembro de 19, lá na China, em Wuhan, e depois se espalhou para o mundo, ela me propôs um projeto dias antes, que a partir daquele dia 19, ela iria escrever um pequeno texto, todas as manhãs sem exceção, inclusive sábado e domingo, para que eu enviasse pelo aplicativo chamado WhatsApp. Então, ela digitou diretamente no WhatsApp, me tomou os dedos e ela digitou diretamente na tela, não foi escrito para depois ir para a tela, diretamente. E enviou para um grupo de amigos que adoraram. No dia 20, outra. 21, mais uma mensagem. E à medida que as mensagens foram ganhando corpo, ela foi aumentando o tamanho. Até que na mensagem 53, o presidente, cito aqui ele pelo peso que ele tem, Osmi Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão, exímio conhecedor da língua portuguesa, me avisou de que algumas das mensagens tinham erros de português, como é natural. Porque nem sempre o corretor do smartphone nos ajuda. Tem dias que ele amanhece obsidiado. Em vez de ajudar, ele conspira contra. Eu boto cidade e ele diz caridade. Eu boto caridade e ele grafa cidade. Então ele inverte. Então, a partir da mensagem 53, ela me pediu que convidasse uma personalidade aqui de Salvador, um homem notável, de cultura jurídica extraordinária, é magistrado, para que ele fosse o revisor. E da mensagem 54 para cá, já estamos na 810, ele todas as manhãs recebe no seu apartamento, por volta das 5h20 da manhã, 5h40, ele recebe a mensagem, faz a correção de português, devolve para ela faz a correção, e nós três, eu, ela e o revisor, corrigimos, escoimando a mensagem de pequenos erros de português. Quando está formatado, a gente envia. É óbvio que, vez por outra, tem um pequeno erro. Mas ela já me disse, é a linguagem da internet, meu filho, não se preocupe. O leitor, o internauta, entenderá. Ele vai ler corretamente, mesmo que esteja errado. Não se preocupe, um pequeno erro. Nós corrigiremos melhor quando transformarmos esse material em livros físicos, porque ela prometeu mandar 1000 mensagens. Então eu fico impressionado que cada manhã ela tem um tema, ela tem um assunto palpitante da atualidade. E em 810 temas até agora ela nunca se repetiu, sempre abordando coisas novas. Então cada manhã eu venho para este gabinete às 4h20 da manhã, medito, leio, e ela pede que eu leia vários livros para embaralhar minha cabeça. Então eu leio Emmanuel, uma página de Marco Prisco, uma página de Joana, uma página de Viana de Carvalho, outra de Bezerra, outra de Kardec. Quando minha cabeça está uma confusão, ela aparece e consegue trazer a mensagem sem que eu atrapalhe ela. Eu acho isso notável, esse mecanismo dela. Então eu fico com tanto Emmanuel e André Luiz na cabeça que eu não tenho tempo para pensar nela. Ela me desdobra do corpo, me deixando do lado, e eu fico assistindo como se fosse uma mulher sentada nesta cadeira, digitando o texto. E eu fico olhando aquele texto, vai ganhando corpo, sem que eu faça quase nenhum esforço mental para piorar ou para interferir na mensagem. A mensagem ganha corpo, é revisada e depois enviada para milhares de pessoas. Um amigo de São Paulo me deu a notícia de que talvez hoje, cada dia, ela seja lida por 40.000 pessoas, 40.000 internautas, já com tradução para o russo, tem tradução para o inglês, na Itália tem um grupo traduzindo para o italiano, na Espanha o espanhol,
Portugueses também a acessam, de modo que está atingindo várias comunidades mundo afora. Portanto, ela vem trabalhando já há 39 anos por mim, porque Dr. Luna tem mais tempo do que ela. Ele surgiu em 81. Ele tem 41 anos de trabalho por meu intermédio. E ela está com 39 anos aproximadamente. E já me contou um pouco do passado dela e do meu. Quando fomos mãe e filho, em uma reencarnação na cidade de Lisboa, em Portugal. Era o ano de 1475. Ela me disse a rua, me disse o número, e espera que um dia, eu voltando a Portugal, em Lisboa, eu possa ir a essa rua, que eu já confirmei que a rua ainda existe, com o mesmo nome da época, mas ela disse que no lugar da nossa casa existe hoje um prédio público, um prédio do governo, e que, quando eu tiver a oportunidade de ir a Lisboa mais uma vez, só passei pelo aeroporto, não conheço a cidade, ela me mostrará a época que viveu, onde ela era uma bailarina, cantora e atriz de um circo. Então, Marcel, Henrique de Luna está com você desde quando você se tornou espírita, praticamente, né? Em 1981, e a benfeitora Marta, cerca de 2 anos depois. A minha pergunta agora, mas antes, porém, vou rapidinho falar aqui no retorno dos internautas. Temos aqui a Odilama Ávila, lá do Maranhão, a Silvia Valentim, do Camilo Flammarion, aqui em Fortaleza, Centro Espírita Camilo Flammarion, diz que ficariam felizes com uma palestra sua lá no Camilo. A Joana Aires agradece as mensagens diárias, tem acessos de Manaus também. Enfim, a gente solicita novamente que o internauta possa botar de onde acessa. Eu gostaria de saber, nesses 41 anos, né, em que você é espírita, 4 décadas, mais de 4 décadas, qual, assim, foi um fato singular que marcou você profundamente na sua trajetória como espírita? Não necessariamente mediúnico, na sua trajetória de um modo geral. Conviver com Divaldo Pereira Franco, desde os 16 anos de idade, quando ele foi à minha cidade proferir uma conferência, e eu estava presente, e como era o dia do estudante, dia 8 de agosto, eu fui convidado a sair da plateia para ir até o palco. Subi, compus o palco com as demais autoridades, o cinema estava absolutamente lotado, e alguém me convidou para fazer a prece de abertura. Eu fiquei estatelado. Eu só não desencarnei porque esqueci na hora. Aí eu fiz a prece de abertura, voltei a me sentar e Divaldo fez uma conferência sobre reencarnação que abalou a cidade. Se comentou essa palestra por mais de 30 dias. No dia seguinte, hospedado em casa de uma amiga, que ele sempre fica lá em Juazeiro, na casa de uma grande amiga, eis que ele mandou um recado que desejaria minha presença no almoço, que esta anfitriã ofereceu a ele e a doutor Edilton Costa, que o acompanhava na ocasião. Eu compareci e fiquei diante daquele homem de que se tanto falava, era a primeira vez que travava contato com ele, eu com 16 para 17 anos de idade, até o momento que ele me olhou assim e disse, já estivemos juntos na França. Então aquilo me chocou, e parece que lampejos de uma reencarnação que tive em Paris, até me refugiar em Londres, na Inglaterra, sob perseguição de Napoleão Bonaparte, que queria destruir-me a vida, aquilo vieram à tona e liberou certos clichês que muito me angustiaram. Depois eu entendi quando estive em Londres. Quando fui para a 8ª Semana Espírita de Londres, na Inglaterra, há 7 anos atrás, eu então passei em uma rua e tive um déjà vu, uma sensação de que já tinha caminhado. E Marta me revelou, você esteve aqui como exilado francês, e aqui viveu até sua morte, porque se voltasse para a França, Napoleão Bonaparte te mataria na guilhotina ou no fuzilamento. Então eu tive a sensação de reconhecer aquela rua por onde eu caminhei. Fiquei muito pálido, e a pessoa que estava comigo deu-me a devida assistência e eu me recuperei. Portanto, ela
vem me acompanhando nesse período e me dando esse ensinamento. E esse conhecimento com Divaldo foi um impacto muito grande em minha vida e hoje trabalhamos, a convite dele, na mesma casa espírita, o Caminho da Redenção. Lá estou porque ele me chamou para trabalhar com ele, no movimento Você é Paz e na instituição também. O segundo momento culminante de minha existência foi quando fui a Uberaba e pude conhecer pessoalmente Chico Xavier, lá na pequena casinha onde ele fazia o culto do Evangelho no lar. Era um dia de domingo de carnaval, o Chico chegou trazido pelo seu filho, Dr. Eurípides Higino dos Reis, filho adotivo de Chico, e ele participou do culto psicografando uma página de uma poetisa baiana, que é Maria Dolores, Louvor aos Pregadores. Nunca vi essa mensagem ser publicada, mas eu estava no dia que ele psicografou. E estávamos lá, uma caravana de 50 pessoas da Bahia, 49 de Itabuna e eu de Salvador, que recebi um convite para fazer parte daquela caravana. Era fevereiro de 1999, mais de 20 anos atrás. Então, aquele contato com Chico, eu que fiquei a 2 metros de distância dele, fiquei olhando aquelas mãos venerandas por onde vieram Emmanuel, André Luiz, os poetas, Irmão X, Maria Dolores, mas eu não fui lá tocá-lo. Eu só queria fotografá-lo em minha memória para nunca mais esquecer o venerando trabalhador da mediunidade do bem, que nos deixou um acervo de obras que aqui às minhas costas vocês podem ver. Tenho quase todos os livros dele, 503 livros que ele psicografou. A maioria que está aqui às minhas costas são deles. Pelo menos são 3 lances dessa prateleira, é inteiramente só Chico Xavier. Então, quanto mais mergulho nessas obras, mais compreendo o quanto pouco eu sei. E permaneço estudando diariamente o Espiritismo 4 horas por dia, todos os dias, como uma disciplina espartana, a fim de continuar me atualizado dentro dos anais e do conhecimento espírita. Esses 2 encontros deram-me uma marca muito grande. Se posso fechar, quando estive no Ceará pela primeira vez no ano 2000, o nosso querido Bem-vindo da Costa Melo não pôde ir ao congresso, porque ele já estava com uma doença que era degenerativa, salvo engano, ela, esclerose lateral amiotrófica, e a doença começava a subir dos seus pés para o abdômen, o que levou depois à morte por asfixia, porque parou o diafragma e ele não pôde mais respirar. Então ele gravou uma mensagem de casa para o congresso, que foi passada por videocassete na época. E todo mundo assistiu a mensagem dele pré-gravada. Mas quando terminou o encontro, eu e Adenauer Novaes, psicólogo, coordenador aqui da Fundação La Harmonia em Salvador, fomos à residência dele. Ali sentamos um grupo de amigos e foi a primeira vez que tive contato com ele. Ele desencarnaria 12 dias depois. Aquele contato com Bem-vindo marcou minha alma profundamente, porque cada vez que ele me olhava parecia devassar minha alma por dentro. Finalmente eu estava conhecendo o grande amigo de Carlito Pinto Brito, pessoalmente, mas só não sabia que era tão breve. Quando ele me pediu para fazer a prece de encerramento daquele encontro, eu fui tomado pelo espírito Joana de Ângeles, que eu me lembre, a única comunicação desse espírito em toda a minha vida. O espírito Joana de Ângeles me tomou depois da prece e disse a ele: você é o trabalhador que está voltando para casa, recolhendo a enxada sobre os ombros, desgastada no serviço do bem. 12 dias depois ele desencarnaria. Então aquilo me deu uma emoção muito grande, porque Bem-vindo é como um rochedo na altura do mar. Quando a gente chega, a gente ama imediatamente, porque era uma figura robusta, de uma memória digital e fotográfica. Então aquele homem extraordinário me arrebatou por completo e me deixou uma impressão extraordinária na alma até os dias de hoje, e quando depois pude recebê-lo em espírito numa visita que ele me fez aqui algumas vezes. Marcelo, você aí elencou vários nomes que marcam indelevelmente a história do espiritismo em nosso país. Além de Chico, Divaldo, mencionou Viana de Carvalho, Bem-vindo Melo, de forma mais localizada, Manuel Filomeno de Miranda,
Mas, obviamente, que eu não posso deixar passar, até porque você já tem trazido algumas mensagens dele, psicografadas ou psicofonadas. E Bezerra de Menezes, onde é que entra na vida do Marcelo? Eu não posso precisar de memória quando foi que travei contato com as primeiras mensagens desse venerando espírito. Mas o seu estilo, a sua maneira única de escrever pelo Chico ou as psicofonias de Divaldo são arrebatadoras. Quando eu fui vice-presidente, estive vice-presidente da FEEB por 6 anos na gestão de Creuza Lage, 2003 até 2009, por 5 anos eu fui ao Conselho Federativo Nacional. E Divaldo, no auge da saúde, sem nenhum problema à época, todos os anos ia com José Raul Teixeira para a psicografia, Raul psicografava e Divaldo sempre fazia a prece de encerramento, no domingo, meio-dia, no cenáculo daquele prédio chamado Colmeia. E, invariavelmente, Bezerra de Menezes dava comunicações. Então, por 5 vezes, percebi Bezerra de Menezes pela psicofonia, deixando um precioso alerta, uma severa advertência ao movimento espírita brasileiro. Então, eu era tomado de uma emoção muito grande por assistir esse espírito ali ao vivo, psicofonizando pelo incansável trabalhador do bem, que amanhã realiza um workshop aqui em Salvador, para 500 pessoas, e na próxima quinta-feira completa 95 anos de idade. O tempo foi passando e em 2018 eu tive um pico de estresse e passei 3 noites sem conseguir dormir, rolando na cama, com problemas na área profissional. Então eu mandei um WhatsApp para Divaldo, que naquela ocasião se encontrava em Curitiba para participar da Conferência Espírita do Paraná. O notável trabalhador do bem recebeu o meu WhatsApp 5 da manhã, porque eu estava sem dormir mesmo, eu tinha tempo para tudo, eu só não tinha tempo para dormir. Então, às 5 da manhã, eu mandei um SOS tem 3 noites que eu não durmo, tomado por uma coisa. Não sei se é espiritual ou se é física, mas se você puder me ajudar, eu lhe agradeço muito. Às 9 horas da manhã, em ponto, ele abriu o WhatsApp e leu. E eu percebi ele digitando. Dentro de 5 minutos, ele me disse: meu filho, eu estou aqui no hotel em Curitiba para participar da Conferência Espírita do Paraná. E Dr. Bezerra de Menezes, a meu pedido, foi lhe visitar em Salvador e me disse que é um pouco de estresse. Um pouco de estresse. Imagine se fosse muito. E ele lhe recomenda uma homeopatia. Digitou a homeopatia e eu, no meio da tarde, na tarde, fui aviar numa farmácia de manipulação. Então, o doutor Bezerra de Menezes está antenado também com a gente, porque até o WhatsApp ele usa. Ditou ao médium, o médium digitou, e eu levei. Quando mostrei na tela do smartphone ao enfermeiro, ao técnico em manipulação, ele então olhou assim e disse: quem foi que lhe passou essa homeopatia? Eu disse: doutor Bezerra de Menezes. E esse médico aqui de Salvador disse: não, ele é do Ceará, mas ele já está morto há mais de 100 anos. O rapaz não me disse nada, entrou rapidamente no laboratório, não ficou para perguntar mais coisa nenhuma, não sei porquê. Eu disse que era um defunto, né? Ele então já trouxe a homeopatia, eram 10 gotas pela manhã, 10 gotas à tarde e à noite. E eu passei a usar. Em 15 dias eu voltei a dormir absolutamente normal. Então, tenho por essa alma uma gratidão infinita. Mas eu recordo de um congresso aí em Fortaleza, um Conesse, no imenso auditório, acho que no Dragão, uma coisa que leva o nome do Dragão, né? E nesse espaço, tinha muita gente, eu fui a personalidade convidada para fazer a prece de encerramento. Então eu saí da mesa e fui direto para o púlpito, quando o nosso Luciano tinha feito os agradecimentos por quem ajudou a fazer aquele congresso. E ali, enquanto eu me preparava para a oração, notei que muita gente estava batendo fotografia. E Marta me disse aos ouvidos: são as pessoas esperando que você incorpore Dr. Bezerra de Menezes para dar uma psicofonia dele. Não dê, porque Bezerra de Menezes, nesse instante, se encontra em Singapura, acompanhando a caravana que assiste Divaldo Franco pelo sudeste da Ásia. Então, se você der um fingimento de sua parte, faça você mesmo a prece. Aí eu fiz a prece, arrebatado pela emoção que a rogativa me inspirou, mas não era ele.
Óbvio que muita gente depois perguntou, era ele, era o Chico? Não, era Marcel Mariano. Eu sei que a senhora não deve ter gostado, mas é o que eu pude oferecer. Ele não se encontra aqui, espacialmente, segundo Marta. Mas em algumas ocasiões ele psicofonizou, inclusive quando o Centro Espírita Cearense foi novamente reinaugurado, acho que em 2010, quando estivemos aí no Ceará na companhia de João Nestor Mazotti, à época presidente da FEB. Ao descerrar aquela placa e depois a ver as palestras, nós recebemos uma psicofonia dele. Então, é um espírito de escola que, quando em minha estrutura psíquica incorpora, dilata o meu perispírito, que eu demoro várias horas para voltar à insignificância que ele é habitual. Interessante. Marcel, você citou o movimento Você e a Paz. Como aqui nessa live possivelmente muita gente não sabe, claro, muita gente sabe, mas alguns não conhecem o Você e a Paz, ou pelo menos a história do Você e a Paz. Se você puder falar para a gente um pouquinho desse movimento Você e a Paz, que é abrigado, né, ou é encetado, melhor dizendo, em algumas capitais do Brasil e do mundo, né? Se puder falar um pouquinho da iniciativa do Você e a Paz. Quando Divaldo Franco fez 70 anos de idade, ele já contou isso publicamente, ele teve a ideia, junto a alguns amigos da Mansão do Caminho, de criar um movimento que abordasse a cultura da não violência. E os amigos sugeriram que fosse uma caminhada pelas ruas. Um grupo de pessoas pacifistas sairia caminhando de um local para outro e ali fazia uma palestra. Mas Divaldo disse, enquanto a gente está caminhando pelas ruas, as pessoas estariam em guerras contra a gente. Porque quem caminha pelas ruas impede o trânsito, e quem impede o trânsito enerva o outro. Não, acho que a ideia de caminhada não é o ideal. Vamos pensar. Aí alguém teve uma ideia. Por que a gente não escolhe uma praça central de Salvador, e a praça central de Salvador é a Praça do Campo Grande, chamada também 2 de Julho, a principal praça, e ali a gente faz uma palestra. E se escolheu em 1998 a Praça do Campo Grande no dia 19 de dezembro. 2 anos depois, no ano 2000, o vereador Pedro Godinho, usando da sua atribuição na Câmara dos Edis, ele propôs um projeto de lei tornando o dia 19 de dezembro em Salvador Dia Municipal de Você e a Paz. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores e sancionado pelo prefeito da época, Antônio Embaçaí. Então virou uma lei municipal em que todo ano, 19 de dezembro, faça sol ou faça chuva, nós vamos para o Campo Grande, é montado um palco pela prefeitura, e da cidade de Recife vem Nando Cordel, que a pedido de Divaldo elaborou o jingle Paz pela Paz, a música que é a base do movimento. A ideia é que o movimento não seja dentro de uma casa espírita, porque o movimento não tem cor religiosa, nem tem coloração política. É apenas uma invitação para que você desenvolva, onde você estiver, o movimento pela cultura da não violência, que os indianos chamariam ahimsa. A ahimsa é a cultura de você não reagir. Em vez de você não reagir, você age, em vez de reagir. Então, o movimento nasceu em Salvador, Divaldo começou a espalhar pelo Brasil, eu estive com ele em São João do Meriti. Nós fizemos o movimento Você é a Paz na escola Beija-Flor de Nilópolis, periferia do Rio, região metropolitana, onde a Beija-Flor se reúne para os ensaios, é um local, um telheiro que cabe 3.000 pessoas, a gente levou 1.500 e ali fizemos. E há cerca de... Sempre acompanhei o movimento, desde o primeiro ano, mas sempre como ouvinte. Até a época que ele me chamou para falar 15 minutos antes dele. Então, onde o movimento se apresentava, que nós tínhamos agendas que coincidiam, nem sempre, eu falava 15 minutos antes dele, uma espécie de batedor. E ele falava depois, fazendo a conferência, e depois soltava a música de Nando Cordel, ou com ele próprio, apresentando, ou em gravação. Todos cantávamos, soltávamos fogos de artifício, algumas bolas, algumas bexigas de aniversário, e depois íamos embora. Então, aqui em Salvador, o movimento já conseguiu levar 38.000 pessoas para a Praça do Campo Grande. Mas isso 3 anos atrás, antes da pandemia. Porque em 2020 e 2021, ela teve que ser inteiramente virtual.
Não sabemos se esse ano, Divaldo Schinde estiver entre nós e estiver em condições físicas, nós iremos no dia 19 à Praça do Campo Grande. Mas ele já levou para mais de 15 países do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, e no Brasil são mais de 60 cidades que já têm o movimento. Alguns desses últimos 2 anos foram realizados de maneira virtual. Mas é uma proposta em que você tira a paz da casa espírita e leva para as ruas, onde está a neurose e a loucura coletiva. Marcel, querido, as suas alocuções, as suas falas, as suas palestras são sempre também a semelhança do que fez e faz Divaldo, Raul Teixeira, muito bem humoradas. E eu não poderia deixar de, nesse momento, me perdoe, de perguntar a você sobre algo que eu quase não me contive em uma de suas falas, um caso narrado por você que aconteceu consigo, em que você trabalhava numa funerária na Bahia. Dá para falar um pouquinho sobre essa sua experiência como trabalhador de uma funerária? Tinha 15 anos de idade e, na época, não tinha um emprego fixo, era o chamado emprego de carteira assinada. Eu caminhava, então, pelas ruas de Juazeiro, quando um desses alto-falantes, que a gente chama de rádio comunitária, aquelas megafone que fica pregado num poste, tocava música. E aí o megafone dizia: se você está atrás de um emprego, vá nesse instante à rua Castro Alves, número tal, que temos um emprego para você. Eu olhei para o poste, ouvi aquele megafone, desci imediatamente a escadaria, a rua ficava próxima, tomei, quando cheguei numa esquina, lá estava a funerária Cristo Rei. Eu entrei na funerária e uma mocinha estava lá, eu disse: é aqui que está precisando de alguém? Ela disse: vamos ver, o senhor já trabalhou? Eu já trabalhei em vários lugares, mas não é funerária. Qual é o gênero? É vender caixões de defunto, planos funerários, de casa em casa. Eu disse: quais são os requisitos? O senhor tem uma bicicleta. Ah, tem uma bicicleta? Tenho. Bom, a funerária dará toda assistência à bicicleta, um pneu furado, a gente cola, alguma coisa que ela quebre, a gente conserta. Basta que você tenha coisa. Você vai de casa em casa, cobrando de quem fez o plano. Existe plano A, plano B e plano C. O plano A são de caixões muito caros, de madeira, caixões de rico. B, classe média, e C, o caixão chamado popular, geralmente roxo por dentro. Havia um tecido roxo que era a marca desses caixões de defunto. E o senhor leva planos para quem deseja fazer o plano funerário, porque muita gente está fazendo. Vai pagando em vida para ter o caixão quando precisar. Pois não. No dia seguinte eu me apresentei, peguei as fichas, que eram por bairros, e colocava numa sequência lógica. Então, se um bairro tinha rua A, B e C, eu botava primeiro a ficha A, depois a rua B e a rua C, de modo a não ter que voltar para a rua A. Eu já começava a fazer o zigue-zague e saía na última rua e fechava aquele bairro. Tinha salário? Não. Ela me disse: o salário é diário. Tudo que o senhor arrecadar num dia, o senhor leva 20% para casa. Então, se na época não era nem real, era cruzeiro velho. Se você conseguir 100 cruzeiros velhos, 80 é da funerária, 20 é seu. Então, eu tinha que depender da minha produção. Então, todas as manhãs, até 4, 5 horas da tarde, eu percorria as ruas de determinado bairro escolhido. Eu ia cobrando de um e ia oferecendo plano, porque às vezes, de quem eu cobrava, que podia pagar ou não, dizia: olha, a vizinha aqui está interessada. Então, eu levava um mostruário para a vizinha e muitas vezes tive que me valer da perspicácia para poder conseguir um novo cliente. Eu mostrava e disse: olha, esse caixão é a última moda, ele tem 6 asas ou 6 alças, a senhora não tem a menor chance de cair. A tampa tem uma janelinha, a senhora vai morta dentro e vendo a paisagem. Se chover, a senhora não se molha. Ela olhou assim, achava que interessante, disse: e o caixão é bastante durável, a senhora não será devorada com menos de 2 anos. De jeito nenhum, a gente dá garantia. Ela disse: e a funerária tem algum plano? Eu disse: tem. O caixão é a prazo, a morte é à vista. Então, vendi bastante caixão de defunto durante 1 ano que fiquei nessa funerária, até me desligar dela e ir para um outro gênero de serviço. Eu já montei box para banheiros, eu fiz estofamento de sofá, eu vendi bebidas, como cerveja, refrigerante de bar em bar, até mesmo em casas noturnas muito badaladas, né, suspeitas. Eu também ia durante o dia
repor o estoque de bebida desses lugares, como meretrícios e motéis, onde tinha que penetrar pelos fundos para pegar o vasilhame vazio e deixar o vasilhame cheio. E foram atividades que foram me preenchendo a vida até que finalmente fui contratado por alguém do comércio, com carteira assinada. Período que vendi tintas automotiva e imobiliária. Depois eu me formei professor de História, entrei na faculdade com 17 anos de idade e saí com 21. Aí fui para a sala de aula aos 18. Aí deixei tudo e fiquei 28 anos em sala de aula lecionando História, História do Brasil e atualidades. Depois migrei para o Direito, fiz o curso, vim para Salvador, fiz concurso para o Tribunal de Justiça da Bahia, onde estou já há 25 anos como analista judiciário, já avisando daqui a 8 anos minha aposentadoria pelo Poder Judiciário baiano. Por isso, foram experiências que me enriqueceram muito, porque eu estava na transição de 15 para 16 anos de idade, onde eu ia me tornar espírita. Então, a morte, para mim, já não era um grande mistério, porque eu já estava começando a ler alguma coisa. Muito bem. Marcel, a Jussara, ela faz o seguinte questionamento. Jussara Oliveira, às 16h58, ela colocou assim: Marcel, diante dessa proposta de paz, por que ainda acontecem guerras como essa, por exemplo, da Ucrânia e Rússia? Qual a explicação espiritual? Abraços e obrigado. Sugerimos que você, Jussara, examine as questões 742 a 744 do Livro dos Espíritos. Porque Deus permite, autoriza a guerra na Terra para a libertação dos povos. Mas por que é que ela existe? Por causa da predominância animal, da natureza animal sobre a natureza espiritual. A maioria das guerras na Terra, 99% delas, tiveram causas religiosas. A Terra já promoveu mais de 20 mil guerras, desde as guerras púnicas entre os persas e os gregos, até as guerras atuais. No fundo, a conotação dela é quase sempre religiosa. As da atualidade têm uma conotação também muito forte, política e econômica. É a supremacia do mais forte. A guerra que estamos assistindo agora no leste da Europa, entre o paquiderme da Rússia e a formiga da Ucrânia, porque a Ucrânia tem o tamanho mais ou menos do estado de Minas Gerais. E a Rússia tem o tamanho de 2 Brasis juntos, e ainda sobra território para botar uma Amazônia dentro. Então você tem um paquiderme de 6 toneladas lutando contra uma formiga saúva. Então é um poderio descomunal. Mas a questão é o que está por detrás disso. A ânsia de poder, de dominação do outro, os receios injustificados, porque existe o desconhecimento da paz. Enquanto houver essa predominância animal sobre a nossa natureza espiritual, seremos almas e espíritos propensos ao conflito bélico. Marcel, querido, nós estamos chegando ao final da nossa conversa fraterna. Eu não sei quanto a Eugênia e aos demais que nos ouvem, mas para mim foi um prazer de fato imenso em conhecer um pouco mais a seu respeito, porque aqui, nesta 1h10 praticamente que juntos estivemos, passamos a conhecer um pouco mais dessa alma muito querida aqui do Cearense. Eu até brincava com a Eugênia dizendo que depois de Divaldo aqui no Ceará, atualmente você do movimento espírita, aquele que nos é mais querido, até porque você está constantemente aqui conosco, como dissemos, não dá para ver, mas literalmente você veste a camisa da Federação Espírita do Estado do Ceará. Então aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito dos seus trabalhos, da fase inicial da sua vida, até mesmo do seu trabalho numa funerária na Bahia, seu vínculo com essa benfeitora hoje de todos nós, Marta, a importância do seu encontro com Divaldo Franco, com Chico Xavier, com Bem-vindo da Costa Melo, almas que certamente fazem parte hoje da sua história de vida. Então, querido amigo, queríamos deixar com você as palavras finais, agradecer a oportunidade de gentilmente aceitar esse convite para um programa diferente. Então, eu queria que você agora se despedisse de nós
E, se possível, também dissesse para nós aqui, como última pergunta, como Marcel Mariano definiria Marcel Mariano? Quero agradecer aos dois nobres entrevistadores, muito dignos e generosos, esse momento que é de uma emoção que não posso traduzir em palavras. Passou-me agora pela memória a convivência que tive com Mário Caula Bandeira. Vários anos em que ele fazia o papel de mediador nas questões, nas perguntas do evento chamado Vencendo Seus Conflitos Interiores, promovidos pelo GELUZ, que é um grupo da cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. E Mário Caula era aquela ternura, aquele carinho infindo, até a sua desencarnação com 76 anos de idade. Cerca de 2 anos depois, ele nos procuraria na cidade de Aracaju, quando estávamos à beira-mar, hospedados num hotel, para uma jornada no Centro Espírita Humberto de Campos, que daquela cidade completava 50 anos de fundação. Dali em diante, durante 86 noites consecutivas, Mário Caula nos ditou crônicas, que depois foram por ele prefaciadas, o livro foi intitulado, e Dr. Mário Henrique de Luna fez a apresentação do livro, contando na psicografia as circunstâncias em que esse trabalhador se aproximou de nós para ditar as 86 crônicas que constituem o seu livro Filtros da Paz. Dessa maneira, meus laços com o Ceará se prendem por mais de 22 anos, porque aí encontrei almas queridas de outras etapas palingenésicas com as quais eu estou convivendo. Cada vez que me olho no espelho, eu faço essa mesma indagação: quem é que eu sou? E não ouso uma resposta. Permanentemente, me encontro como um aprendiz na escola do mundo, a cada dia entesourando um valor no coração e na alma, a fim de prosseguir no carreiro evolutivo em direção à minha própria plenitude. Muitas vezes a benfeitora me corrige suavemente, como só uma mãe desencarnada, e ela foi minha mãe naquela longínqua reencarnação em Portugal, em 1475, ela consegue me orientar para que eu aproveite este momento reencarnatório para entesourar os valores que a doutrina espírita me está propondo, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque ela sempre me diz: o espiritismo não lhe faz melhor do que ninguém. O espiritismo lhe faz melhor para servir a alguém. Nesse aprendizado incessante, prossigo, ainda tentando descobrir quem realmente eu sou. Um servidor da causa apagado, tentando entender a própria insignificância a caminho da grande luz que Jesus lhe apontou na estrada. A todos os amigos, nossos votos cordiais de muita paz. Gratidão, Marcel. A Eugênia deu uma saída por força das circunstâncias. Vamos encerrando o nosso programa. Lembrando àqueles que nos acompanham que o nosso programa acontece sempre no último sábado de cada mês. E na próxima edição do Prazer em Conhecê-lo, atividade promovida pelo Memorial Bezerra de Menezes, com apoio da Federação Espírita do Estado de Ceará, nós estaremos recebendo também uma amiga do Ceará, já há muitos anos, a oradora espírita Ana Guimarães. Que Jesus nos abençoe, continue a nos guardar na sua paz. Como é a Eugênia que comanda o programa, acontece desses imprevistos, ela deve ter caído e não acionou o desligamento aqui. Mas vamos fechando aqui a nossa reunião. Marcel, mais uma vez, querido, obrigado aí por tudo, viu? Deus abençoe. Um grande abraço a todos os amigos e até o segundo semestre com o Conhece. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.